Muito boa noite para você que aguardou a nossa volta aqui no Papo da Madrugada. Nós ficamos 7 dias sem postar vídeos porque não gostaram, né, de um comentário feito pelo Marcelo Cardoso sobre o passaporte sanitário, né? Uma boa noite, Marcelo Campos. Explica para a gente o que aconteceu. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você, ligado aqui no Instante News. Pois é, o comentário feito pelo Marcelo Cardoso foi considerado inadequado e foi retirado. Nós recorremos e o YouTube ele respondeu o seguinte: olha só, notificações importantes, contestação aceita. Agradecemos por entrar em contato, determinamos que o conteúdo de separação sanitária não viola as diretrizes da comunidade. Por isso, ele foi restaurado na plataforma. Só que ele não foi restaurado. E aí eu enviei o vídeo de novo, né? E olha só o que eles responderam, além de terem retirado do ar a mesma versão do vídeo, disseram o seguinte, que o conteúdo separação sanitária foi removido por causa de uma violação das nossas diretrizes de comunidade. Seu canal recebeu um aviso pela primeira vez, aí fala, vem aí agora lá no YouTube, não é permitido o envio de conteúdo que conteste explicitamente a eficácia das orientações das autoridades locais de saúde e da OMS sobre distanciamento social e auto-isolamento e que possa incentivar as pessoas a não seguir essas orientações. Só que como a gente tinha recorrido e o YouTube tinha aceito, a gente, depois dessa resposta, nós tentamos recorrer, só que fomos informados que não podíamos mais recorrer. Aí nós ficamos impedidos de veicular novos vídeos no canal por uma semana. Mas o vídeo foi motivo aí desse problema, está lá no nosso site para quem quiser assistir. O endereço do site é instantenews1.com.br, instantenews1.com.br. Agora a gente tem que se policiar aí quando quisermos emitir aí a nossa opinião sobre assuntos relacionados à pandemia, infelizmente, né, Ronaldo? Beleza, Marcelo. Agora eu queria aproveitar, porque nós recebemos muitos telefonemas, muitos pedidos, né? E perguntas, querendo saber o que aconteceu realmente com a gente. Então, eu selecionei aqui, eu quero agradecer o carinho, o respeito, né? Solidariedade ao nosso trabalho aqui no Instante News.1, da Elizabeth Trabulsi. Ela é nova aqui, inscrita recentemente no Instante News.1, ela é de Barra Mansa. Beijo, Elizabeth, para você. Também para o casal Jaildo e a Elcia, eles são aqui do Posto Palácio Guanabara, eles assistem o nosso programa, divulgam. Também ao Jorge Niscaua e a Ione, lá de Londrina, no Paraná. Tem o Marcos Jansen, né? E a Audrey, são antigos amigos nossos, aí estão sempre com a gente. E também o José Roberto Tedesco, meu colega na Band aqui do Rio, depois foi para Portugal trabalhar lá na RTP, na IT e tal. É um grande jornalista e não é manipulador de informação. Esse é um cara sério. Bom, Marcelo, vamos então tocar o nosso barco, porque tem muita coisa para a gente comentar aqui hoje. E a gente começa... Eu só queria, Ronaldo, antes de você começar, também você incluísse aí na lista o Eurípides Barbosa, né? Que claro, também mandou é lá de São Paulo, e mandou uma mensagem dizendo que todo dia, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ver o canal instantenews.1, né? E ficou preocupado, porque durante vários dias não postamos nada e não tinha nenhuma informação. A gente não conseguia nem colocar uma informação no site. Então, valeu o Eurípides, o Henrique Silvares também, lá de Friburgo, Nova Friburgo, e tem muita gente, que a gente vai, na medida do possível, aí, pegar todas as mensagens, responder, e, mais uma vez, agradecemos a atenção que tiveram com a gente, né? E agora... Eu fui censurado também no Instagram, né? Coloquei um vídeo lá comentando aí o nosso problema, tal, falando que nós trabalhamos com a verdade, não somos manipuladores de informação, né? Somos pessoas sérias. E você vê que o Facebook agora censurou de vez o Trump, baniu o Trump até 2023, né? Aconteceu hoje, a notícia foi veiculada essa noite de sexta-feira. Então, é assim mesmo, vamos tentar fazer com que isso aí não dure muito tempo, né? Vamos ver. Vamos ver, né? É um problema mundial, né? Seletiva, né? É seletiva, né? Está aqui mais para a direita, eles atacam. Não tem jeito.
Mas vamos lá, a gente começa então, Marcelo, com a vergonhosa CPI, que, como você diz, é o circo parlamentar insano. Mas o que mostrou mesmo a decadência dessa comissão foi o depoimento da médica Nise Yamaguchi. Está aí, olha, o presidente da CPI da Covid surta e grita com a médica Nise Yamaguchi: não acreditem nela. Pois é, rapaz, esse sujeito é um desqualificado, né? E quebrou o decoro parlamentar. Isso o Brasil inteiro viu. Será que ninguém, nenhuma autoridade vê isso? O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, parece que tirou férias, né? Ele não se pronuncia, não dá as caras, parece que compactua com tudo que está acontecendo e tudo que está sendo feito nesse picadeiro em que se transformou o Senado Federal, né? É inimaginável uma pessoa, um senador, né, da República, dizer que não gosta do tom de voz de uma convidada que foi depor na CPI. E ainda gritar para as pessoas para não acreditarem nela, né? Que interesses esse sujeito defende? O assunto da doutora Anise foi amplamente divulgado aí nas redes sociais, mas na imprensa o que tentam fazer é manchar a reputação dessa médica que é reconhecida internacionalmente por sua atuação, né? Mas é lamentável, né? Mas o que dói mesmo, Marcelo, é ver que um sujeito com um passado desse, Omar Aziz, destratar uma pessoa como a Nise Yamaguchi, como a doutora, é um negócio terrível de ver, né? Pois é, mas é sempre bom, Ronaldo, a gente esclarecer quem é esse sujeito que protagonizou esse circo dos horrores aí, né? Ele ofende as pessoas sérias e mostra o interesse em não seguir o dinheiro roubado dos cofres públicos por governadores e prefeitos corruptos. Também pudera, né? Se ele fizer alguma coisa nesse sentido, vai chamar atenção para a própria família, que está envolvida aí em um grande esquema de corrupção. O Aziz já foi indiciado pela Polícia Federal por envolvimento em um esquema de desvio de recursos da saúde lá no Amazonas. E esse esquema teve desvios estimados aí em mais de 260 milhões de reais, de acordo com as investigações. Os desfalques começaram, para você ter uma ideia, entre 2010 e 2014, quando ele era governador do estado. E, de acordo com o Ministério Público, ele repassava recursos para políticos do estado por meio de contratos superfaturados, né? Pois é, e teve até, Marcelo, uma operação chamada Maus Caminhos, né, que foi deflagrada em 2016, 5 anos atrás, né, e que menciona o nome de Omar Aziz 256 vezes, em 257 páginas. Dá para acreditar nisso, cara? O Ronaldo, o pior é saber que um Caramba. sujeito desses preside uma CPI que tem como foco o impeachment do presidente da República e, de quebra, poupar os governadores e prefeitos corruptos. Isso aí é brincadeira, né? Agora vamos falar também aí de Copa América. Bolsonaro marcou um golaço, né, trazendo a Copa América para o Brasil, mas a oposição, a CPI e todos aqueles que tentam derrubá-lo não se conformam com essa decisão. Está aí, ó. PSB vai ao STF para suspender a realização da Copa América no Brasil. As máscaras desses hipócritas todos caem o tempo todo, né? O Brasil realiza a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro com inúmeros clubes. Quer dizer, a vinda da Copa América cumprindo todos os protocolos de segurança previstos traz nenhum risco. Ao contrário, ajuda a economia dos estados sérios, porque vai tirar do sufoco até algumas empresas hoteleiras que estão comendo pão que o diabo amassou com essa pandemia, né? Agora, tem um cara que não se conforma com isso, né? O técnico Tite da seleção brasileira. Todo mundo sabe que ele é petista, ligado a Dilma, ligado a Lula, essa patota toda. Mas tem também outros inconformados, como o Galvão Bueno, meu amigo Galvão, e o locutor Luiz Roberto, que eu tinha o maior respeito por ele, né? Pois é, Entrando que são nessa. todos hipócritas, Ronaldo. O Tite andou dizendo que a seleção vai se posicionar depois das eliminatórias, mas não falou nada quando a Copa América estava programada para ser disputada na Argentina. Como você falou, todo mundo sabe que ele é contra o Bolsonaro e ele quer dar uma de politicamente correto para a esquerda que ele admira. Mas, pelo visto, isso vai custar caro para ele. Olha só, após o Brasil virar dúvida na Copa América, o Web pede fora Tite, né? O Galvão Bueno e o Luiz Roberto devem ser paus mandados da Globo, que perdeu os direitos de transmissão da competição. Olha só, o SBT, aliás, desbanca a Globo e transmitirá a Copa América com exclusividade na TV aberta.
É claro que eles vão ser contra a realização desse campeonato. Querem que o SBT se dane, tenha prejuízo, né? Eles só não entendem que o público está vendo que as máscaras deles já caíram também. Agora, você acha que eles teriam esse tipo de reação se a Copa América fosse transmitida pela Globo? Olha, dá uma olhada nesse post que mostra muito bem quem é, na verdade, o locutor Luiz Roberto da Rede Globo, que foi uma decepção para mim. A máscara dele caiu feio, né? Olha só, futebol na pandemia, Copa América no Brasil, 1 mês, 28 jogos, aquele vídeo escandaloso que ele fez, um tapa na cara da sociedade. Só que tem aqui o Brasileirão, séries A, B, E e D, da Copa do Brasil. É série ABCD. ABCD. Uhum. Que ele ali está deslocado. 7 meses e 456 jogos. Globo e você, tudo a ver, né? Pô, esse pessoal pensa que as pessoas são idiotas, né, Ronaldo? Não, ainda tem o campeonato feminino de futebol, A e B, né? O Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, que também são transmitidos pela Globo, pelo Sport TV. Né? Outra coisa, o Renato Gaúcho está sendo cotado para o lugar do Tite. Né? Está na hora do futebol brasileiro melhorar, né? Subir, elevar o patamar. Né? É verdade. Técnico e moral. Né? Técnico e moral. É importante, senão esses caras se eternizam. Né? Eles se eternizam e são... O Tite está mostrando que já passou da hora dele, né? Não dá mais. Cara, essa coisa de conspiração barata chega, né, cara? E ele é muito metido a ser um grande ideólogo da seleção brasileira. Cara, gosta de falar bonito. Difícil de entender. Tem desculpa para tudo, né? O meu técnico é o Renato Gaúcho, viu? Muito bom, sabe lidar com isso, com os jogadores, é um cara fácil de conversar, é outro nível. Bem, nem o Omar Aziz entrou nessa, viu? Verdade. Nem o decrépito presidente da CPI dos horrores engole narrativa da Globo sobre Copa América. Ele disse, numa entrevista à CNN, que se não tiver público e tiver todas as garantias sanitárias na entrada desses jogadores e da comissão técnica, ele não vê nenhum problema. Ele lembrou que a gente já tem campeonatos em andamento e que um jogo não é diferente do outro. O engraçado é que, nessa entrevista que tinha a intenção de meter o pau no Bolsonaro, né, o Omar Aziz acabou derrubando a narrativa defendida pela própria CNN por praticamente toda a grande mídia liderada aí pela Rede Globo sobre os possíveis riscos que essa Copa poderia trazer para o Brasil. Como eu disse, Ronaldo, são todos hipócritas, rapaz. Nojentos. Mas o Renan Calheiros foi contra e tentou lacrar e se deu mal. Né? O Renan Calheiros também é outra figura, para não falar uma bobagem aqui. Lacrou novamente. Renan Calheiros diz que Copa América é suicídio, mas não fala nada dos campeonatos que já acontecem no país. E ele até apelou para o Neymar. Logo para quem, hein? Renan Calheiros, o desespero tomou conta. Esse aí é o hipócrita mor, né, Ronaldo? Só existe uma explicação para ele. Aliás, só existe uma explicação, né, para ele, o Omar Aziz e o Randolph terem sido escolhidos para conduzirem uma CPI. É que ali no Senado, a maioria é farinha do mesmo saco, né? Além de patético, é ridículo. Olha só o que ele escreveu. Neymar, eu quero aqui dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não é esse o campeonato que precisamos agora disputar. Precisamos disputar o campeonato da vacinação. E é esse o campeonato que precisamos disputar, ganhar. E você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado, disse o Renan, visivelmente aí alterado como placar, né, que ele propõe. E os nossos ministros do STF, né, sempre atendem de pronto, né, os pedidos da esquerda. Olha o Lewandowski, a cara dele aí, olha só. Lewandowski atende PT e cobra informações de Bolsonaro sobre Copa América no Brasil. E você sabe quem vai relatar a ação do PSB que tenta proibir a realização da Copa América, né? É a ministra Carmen Lúcia, que vai relatar no STF a ação do PSDB contra a Copa América. Mas nos bastidores estão dizendo aí que vai ser muito difícil impedir a realização da Copa América no Brasil. Esse vai ser mais um grande golpe nessa esquerda hipócrita, Ronaldo.
Agora, o ministro, hein, Alexandre de Moraes, eu fiquei preocupado hoje, né? Passou de todos os limites. Olha só o que ele disse essa semana, né? Ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobe o tom sobre ameaças de Bolsonaro. Não terá voto impresso em 2022 e nem talvez Bolsonaro em 2022. O recado está dado. Ele se acha, né? Depois de uma declaração dessas, e do inquérito ilegal das fake news, da interferência na decisão do presidente na escolha do superintendente da Polícia Federal, aí a gente tem certeza que existe uma conspiração no ar, né? Alguém tem que agir, senão vai ficar tarde demais. É. Agora, uma boa notícia, né? Parece que a ficha do Fernando Haddad está caindo, né? Haddad admite que teme força de Bolsonaro em 2022. Pois é, rapaz. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse numa entrevista naquele canal My News, né, que considera o presidente Jair Bolsonaro um candidato forte nas eleições de 2022. Para ele, o atual presidente é uma pessoa que está no jogo, e seria um erro muito grande considerar que o Bolsonaro não vai disputar o segundo turno no próximo ano. Esse aí é gato escaldado, né, Ronaldo? Nas últimas eleições aí, ele achou que ia levar a presidência da República, acreditando no Datafolha, se deu mal. E ainda disse que as coisas não estão bem, né? E não há nada no Brasil que não possa piorar, como demonstra o governo Bolsonaro todo dia. Esse é um que precisa ser internado o mais rápido possível, porque ele não aprendeu nada com as derrotas que ele teve, né? Pois é, rapaz. Agora, enquanto esse pessoal quer puxar o Brasil para trás, os resultados atingidos pela equipe econômica aumentam o pânico dessa turma que quer derrubar o governo, né? Mercado aumenta a projeção para o PIB pela sexta semana seguida. Tem mais aqui, ó. Mercado financeiro prevê crescimento econômico de 3,96% neste ano. Tem mais. Dólar tem maior queda para maio desde 2009 e mercado começa junho atento aos Estados Unidos. PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre e volta ao patamar pré-pandemia. Com surpresa boa no primeiro trimestre, bancos passam a ver alta acima de 5% no PIB de 2021. Tem mais. As finanças públicas do Brasil melhoraram de forma significativa em abril. A realidade, Marcelo, é a seguinte: retomada da economia favorece Bolsonaro e explica mau humor da oposição. Teve uma matéria muito boa do jornalista Cláudio Humberto no Diário do Poder, que deixa claro que o PIB surpreendente do primeiro trimestre, a expectativa de até 5,7% esse ano, além dos 7% previstos para 2022, explica o mau humor e a dificuldade de ativistas aí da oposição de lidar aí com as notícias positivas, né? É que isso pode representar a recuperação na avaliação do governo Bolsonaro e uma reversão de expectativas das eleições no ano que vem. Lá no Palácio do Planalto, o clima, ao que tudo indica, é de euforia, e não é para menos, né? Diante dessa crise mundial, os resultados apresentados pela economia brasileira têm que ser comemorados mesmo. O governo do presidente Bolsonaro está sendo extremamente competente em diversas áreas. Você vê aí na economia, na infraestrutura, no desenvolvimento regional, na agricultura, e até no que diz respeito ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que eu inicialmente aí não fazia muita fé na capacidade da ministra Damares Alves. Se você for analisar, rapaz, o governo Bolsonaro pelo conjunto da obra, os resultados são surpreendentes. A esquerda e o establishment é que não se conformam. Você imagina se a gente tivesse uma oposição responsável nesse país, rapaz? O Brasil ia estar lá na frente, deslanchando. Mas a gente não pode esperar muito quando a gente vê nomes aí como Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Marcelo Freixo, Molon, Ivan Valente, Ciro Gomes, Jandira Fegali, Guilherme Boulos, João Dória, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outras aberrações da nossa política, né? E tem também o Lula com a sua corja, incluindo aí Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Humberto Costa e os demais representantes do PT, que quase acabaram com o Brasil. Será que ninguém lembra disso? Não dá para conviver com pessoas com esse nível de arrogância e de radicalismo, né?
E esse otimismo, Marcelo, que a gente está vendo no governo, leva em conta a retomada dos empregos e a garantia de vacinação da maioria dos brasileiros até o final deste ano, né? Além desses fatores, o Planalto ainda planeja estender auxílio emergencial acima dos R$ 500 mensais e uma Bolsa Família, né? Um Bolsa Família turbinado e com um novo nome, né? E vale a pena a gente ver o que disse o general Augusto Heleno numa entrevista recente. Vamos lá. Para a infelicidade de alguns aí, alguns idiotas de plantão, como dizia o Nelson Rodrigues, é muito triste o Brasil estar dando certo, né? Mas é óbvio que o Brasil está dando certo, porque depois de tudo que nós passamos ao longo desses últimos anos, uma gestão desastrosa, um governo completamente desprovido de valores. O grande problema do Brasil é que nós não recebemos um país que foi empobrecido, nós recebemos um país que foi empobrecido, é um país riquíssimo, que foi empobrecido pela corrupção, pela falta de gestão, pela falta de honestidade no trato da coisa pública, e esse mesmo país, ele está se recuperando numa velocidade que ninguém esperava. E no momento que ele empobreceu, nós estamos tendo que puxar lá da UTI. Né? O Brasil foi para a UTI e está sendo tirado da UTI. Né? Contra números e fatos, não há argumento. Essa recuperação está aparecendo, inclusive, para o mundo. E temos certeza que o mundo quer investir no Brasil. A prova, outro dia nós estávamos conversando numa reunião de ministros sobre essa alta do dólar. Né? O Roberto Campos Neto, ele explicou para todo mundo por que o dólar subiu de repente. Porque os investimentos que estavam sendo feitos no Brasil em estilo loteria, eu vou botar no Brasil porque o Brasil está pagando 13% de juros, eu não posso perder dinheiro lá é certo ganhar dinheiro. Aí resolveram baixar a taxa de juros. Ora, quem estava jogando esse dinheiro aqui como um investimento fácil, retorno muito fácil, falou, vou tirar meu dinheiro, que a 4,5% comecei a correr risco do meu lucro cair muito. Então houve uma retirada de dólar. Isso estava previsto. Então, qualquer retirada de dólar, aí o dinheiro, o governo botava dinheiro, não sei o quê. Não precisa fazer isso. Vai voltar. E não deu outro. Uma semana depois, o dólar estava caindo. Por quê? Porque começou a chegar dinheiro, não só nacional, mas estrangeiro, o famoso dinheiro bom, investimento em produtividade. E o pessoal pode sofrer aí, viu? Podem sofrer, podem ficar tristes, podem arrancar os cabelos. O Brasil vai dar certo. Olha, Ronaldo, a gente só tem uma coisa para dizer, né? O choro é livre. Fazer o quê? E se o choro é livre, vai ter muito choro na China, hein? Dentro de 9 meses. China anuncia que só vai permitir que cada casal tenha até 3 filhos. Só que antes não podiam ter 3 filhos, né? O governo chinês resolveu flexibilizar a política atual de natalidade. Até agora, cada casal só podia ter 2 filhos. Agora vão autorizar o nascimento de um 3º filho. Isso aí foi decidido porque, de acordo com a imprensa oficial chinesa, os dados do último censo realizado no país mostraram aí uma queda na taxa de nascimentos na China desde 2017. Dentro de pouco tempo, você pode ter certeza, o nosso agro vai arrebentar a boca do balão, né? Porque vai ter boca para alimentar na China, não está no gibi, né? Agora veja que, em 2016, a China havia aprovado uma flexibilização da política do filho único, né? Que autorizou o nascimento do 2º filho. Ainda assim, os números continuaram em queda. Pois é, para você ter uma ideia, Ronaldo, a população da China alcançou em 2020 a marca de 1,4 bilhão de habitantes, né? Segundo os resultados do censo que é realizado por lá a cada 10 anos. Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, foram 72 milhões de habitantes. Isso de acordo com as informações aí do Departamento Nacional de Estatísticas. Mas, voltando aqui para a América do Sul, estamos vendo a situação se agravar no Chile e a popularidade do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, despenca a cada dia. Olha só, Chile corre o risco de rumar para o fiasco econômico. Quase 80% dos argentinos desaprovam gestão de Alberto Fernandes. O problema no Chile começou quando eles resolveram mudar a Constituição do país, né?
Você lembra que o Chile sempre foi sinônimo aí de estabilidade, né? Só que a Constituição foi um legado do regime Pinochet. O pessoal parece que tem que destruir tudo que foi de uma época anterior, mesmo que seja boa para o país. Quer dizer, o presidente Sebastião Pinera disse, na ocasião da promulgação da nova Constituição, que a cidadania e a democracia triunfaram no país, né? Só que a realidade é outra. Ele não aguentou, foi a pressão da turma da esquerda e cedeu. Olha o resultado aí. Onde tem esquerda, tem problema. Já na Argentina, a maioria da população, 60%, discorda das medidas de combate à pandemia que foram adotadas pelo governo. O estudo foi feito pela Universidade de San Andrés. E veja que entre março e abril desse ano, esse dado é importante, olha só, os preços dos produtos do país subiram 4,1%. Mas se você comparar ao mesmo período, se eles forem comparados ao mesmo período do ano anterior, os preços aumentaram 46,3%. Os dados são do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, né? Segundo a pesquisa, os moradores de Buenos Aires e das regiões centro e noroeste do país são os que menos desaprovam a gestão do presidente, mas eu acho que é só por enquanto, viu? Agora, aqui no Brasil, né, é incrível, né? A imprensa não fala nada dessa crise que a Argentina está passando e nem da queda, né, da popularidade do presidente Alberto Fernandes. E não fala também do número de pessoas curadas da Covid-19. Mas a gente fala, né? A gente faz jornalismo sério e competente. Então, vamos lá. Brasil tem mais de 14,8 milhões de pessoas curadas da Covid-19. Pois é, essa nossa imprensa, como diz o jornalista Augusto Nunes, só gosta de anunciar a morte, eles são os porta-vozes de cemitério. E essa imprensa, Marcelo, vive defendendo traficantes, né? Parecem até um braço do PSOL. Mas o deputado federal João Carlos Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, publicou um vídeo que viralizou nas redes. No vídeo, ele mostra os brinquedinhos que os traficantes dos morros cariocas usam para amedrontar a população que eles dominam e, principalmente, para assassinar agentes de segurança pública e policiais. As pessoas pobres vítimas que a esquerda hipócrita e os defensores de bandidos e traficantes querem defender. Pois é, Ronaldo. E nesse arsenal, rapaz, tem foguete, granada, bazuca, até lançador de projétil de alta tecnologia, que são usados pelos principais exércitos do mundo, dá para acreditar? E o STF, né? Proibindo as operações policiais nas favelas do Rio, né? Essa é uma das consequências dessa tremenda barbaridade. E por falar em STF, vamos ver algumas declarações do ministro que está com um pé na porta de saída, é o Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio diz acreditar que Fux pautará suspeição de Moro. Marco Aurélio sobre Bolsonaro depor na CPI da Covid. É algo impensável, só faltava essa. Com relação a pautar aí a suspensão do Moro, né? Nenhuma surpresa, sobretudo depois que o Lula veio a público cobrar do presidente do Supremo que pautasse essa questão. Você acha que o nosso Supremo iria fazer o quê, né? Todo mundo já sabe a quem a maioria desses ministros obedece, né? Quanto à convocação do Bolsonaro, Marco Aurélio lembrou em uma entrevista para um jornal Metrópolis que para um presidente da República ser investigado é preciso que haja uma autorização da Câmara dos Deputados com apoio de 342 dos 513 parlamentares da Casa. É bom esclarecer que o requerimento para a convocação do Bolsonaro ele foi apresentado na semana passada, adivinha por quem? Pelo Randolph de Pevati Rodrigues Fala Fina, da Rede do Amapá, né? O vice-presidente da CPI da Covid. Mas ainda não foi votado. E o Marco Aurélio completou dizendo que os governadores também não podem ser convocados. Os estados gozam de autonomia, e aí não se coaduna com a federação a CPI convocar governador, quer como investigado ou testemunha. Mas, no meu ponto de vista, faltou apenas um complemento, desde que eles não desviem dinheiro do governo federal, né? Se desviar, tem que entrar e meter o pé na porta. Esse nosso Supremo aí é uma piada, né? Na realidade, nós temos 11 Supremos Tribunais dentro de um mesmo prédio.
Eles gostam mesmo, Marcelo, de vinhos importados, lagostas e de muitos holofotes, né? E eles não conseguem ficar calados, rapaz, e manter uma discreção, né? Eles não têm postura nenhuma e ainda se acham no direito de criticar as posturas do presidente da República. E esses aí mostram que não têm moral nem para julgar os processos que caem nas mãos deles por aqueles sorteios que também são muito suspeitos, né? Agora, quem surpreendeu todo mundo essa semana foi a atriz Juliana Paes. Juliana Paes critica a postura de senadores em depoimento de Nise Yamaguchi à CPI, show de horrores e boçalidade. E em seguida recebeu uma saraivada de críticas de colegas de profissão e revelou que foi agredida. Olha só, Juliana Paes revela que foi agredida por outra atriz após criticar postura de senadores com a médica Nise Yamaguchi. Na terça-feira, 1º de junho, Juliana havia chamado a atitude dos parlamentares de show de horrores e boçalidades. A atriz ainda escreveu que, certa ou errada, não importa, a intimidação, coação, fala interrompida, a mulher merece respeito em qualquer ambiente. Veja só o vídeo que ela publicou nas redes sociais. O vídeo original, em determinados momentos, sai de sincronismo, mas a mensagem que ela deixou vale a pena ser ouvida e compartilhada. Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público, no final das contas. Então deixa eu te falar sobre o que eu penso. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome, ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui no Brasil o cenário se complica, porque qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo. Eu não sou bolsominion, como adora acreditar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Então, onde eu estou? Eu estou num ambiente em que eu não me sinto representada por ninguém. Eu estou num lugar de desamparo. Eu te juro que tem milhões de brasileiros comigo nessa mesma sensação. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres. Eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina, sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante, diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade. Quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta. Quero fim de fundo partidário eleitoral. Quero um STF confiável. Eu quero saúde, educação de qualidade. Quero um Estado democrático. Tantas coisas mais, além do que é óbvio. Só que aqui no Brasil, qualquer que seja a sua opinião, que seja a sua posição, sua postura, ela vai te levar para um dos lados da moeda. Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Eu não me enquadro neles. Eu não quero contribuir com essa polarização doentia, estúpida, que só faz a gente enfraquecer como povo. Não nesse momento obscuro, não nesse ambiente onde o ódio reverbera mais que as palavras de conciliação. Não quero nessas esferas que as pessoas não querem ouvir, refletir, só vociferar as próprias crenças, de mão dada com quem concorde integralmente. Então, ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é gado, ou você é mortadela. Isso não existe.
Nós somos seres múltiplos, não somos binários, nós temos particularidades. Se eu estou mais introspectiva, se eu andava nesse momento turvo, não é neutralidade, não é crime, é maturidade de buscar enxergar com mais clareza esse cenário que é pré-eleitoral. É muita responsabilidade influenciar sobre tudo sem saber da totalidade dos fatos. Isso é impossível, você não sabe, nem eu. E eu também perdi pessoas próximas, muito amadas. Eu também ando muito triste, sentindo com tantas mortes. Você sabe, mais do que ninguém, que foto em rede social não é a mais pura representação da realidade íntima. Eu não mostro a minha dor por escolha às vezes, mas eu me compadeço francamente com quem escolhe compartilhar. Eu não incentivo o silêncio de ninguém, mas eu estimulo o respeito. Eu respeito o direito de qualquer um, de fazer como bem quiser, bem entender, de falar quando precisar, de calar quando quiser, sem isso transformar a pessoa num criminoso, um conivente. Por isso é que eu exijo respeito na mesma proporção. Então eu escolho contribuir nas pautas sociais que eu defendo, as instituições que eu ajudo secretamente, as pautas comportamentais, onde eu tenho a ousadia de me expor um pouco mais, que nem quando falei das minhas crises de ansiedade que eu vivi. E é nesse território que eu sigo tentando fazer o que eu acho bom, que eu julgo de bem, da minha maneira. Eu nunca cedi às pressões que não correspondessem ao meu espírito, buscando assim um pouquinho de liberdade, a liberdade de ser quem eu sou, de não ser ameaçada por ignorância ou aspereza ou dureza. Eu sei quem eu sou, o tanto de amor que eu tenho em mim. E isso me basta. E que Deus nos ampare. Pois é, Ronaldo, aqueles que mais falam em democracia, você já reparou? São os que mais agridem quem pensa diferente deles. Veja como muitos artistas são obtusos, né? A gente sabe que eles odeiam o Bolsonaro, mas a Juliana Paz só se referiu em sua mensagem ao tratamento que foi dispensado à doutora Anísia Yamaguchi nessa CPI, que já nasceu aleijada, né? Ela se sentiu agredida como mulher e externou isso. Como eu disse no início do programa, Ronaldo, nessa crise que o mundo vive, as máscaras caem e as pessoas se revelam, né? A gente tem visto muitos artistas, jornalistas, sociólogos, filósofos falando besteiras e achando que são os porta-vozes da moralidade e da justiça, né? Essas pessoas que não conseguem admitir o contraditório, elas estão muito doentes e precisam ser tratadas urgentemente. Agora, por falar em insanidade, dá uma olhada só nessa foto aí. Insanidade. Cliente vai ao mercado em gaiola para se proteger da Covid. Aqui no meu prédio tem uma mulher que se veste de apicultora, rapaz. Ela me expulsou outro dia do elevador. Eu entrei e estava aquela figura vestida de apicultora. Não pode entrar, sai. Aí eu tive que sair. Eu perguntei, onde é que estão as abelhas? Pô? Pensou que você fosse um zangão. Um zangão, pô. É um negócio ridículo, cara. A mulher aqui do meu prédio, doida, muito doida. Bom, uma cliente de um mercado dos Estados Unidos não mediu os esforços, né, para se prevenir contra a Covid-19. Ela compareceu ao estabelecimento protegida por uma gaiola de plástico. Lembra muito daqui. A engenhoca utilizada pela cliente chama-se aseptic chamber, câmara asséptica em português. Possui rodinhas para movimentação e luvas para manusear objetos sem que seja necessário que a pessoa tenha contato com o ambiente externo. Essa matéria foi publicada pelo Pleno News. Olha, o que essa pandemia está fazendo com as pessoas é surreal, rapaz. Eu conheço um casal que não sai de casa para nada, só que os dois usam o tempo todo máscara dentro de casa. Pô, um amigo me contou também que com uma conhecida dele, que anda praticamente com bate-cinto na rua, né? Ele tem, assim, várias garrafinhas de álcool em gel que ela passa toda hora nas mãos, tem desinfetante, sanitizante e outros antes. Eu só não sei como é que essa pessoa vai ficar depois, né? É claro que a gente tem que se prevenir, mas tem gente ficando paranoica e deixando de viver, o que é mais triste, né? E o pior, Marcelo, é que tem uma geração de jovens que está embarcando nessa. É triste, viu? Joga a tristeza para o lado, porque está na hora da gente rir um pouquinho, né? Vamos começar com uma história em quadrinhos. Olha aí, mostra aí. Algum outro país adota aquele medicamento? Deixa a pessoa ler, né? Deixa que eles leiam. Não somos nós. Vários, né? São 20, né? Quais? Cuba pode dizer, né? Cuba. Pode. E ele deve ficar, o Randolfinho aí,
deve ficar doido quando descobre a verdade, né? Mas a gente tem que ficar de olho, Ronaldo, nos nossos universitários. Você viu que na última manifestação da esquerda, um deles exibiu um cartaz lá onde escreveu Universidade com C, né? E teve gente que foi futucar como é que andam as notas desses futuros intelectuais. Agora, olha só a resposta que um deles deu quando pediram para que ele citasse um erro de português que incomodava ele profundamente. Olha só, cite um erro de português que te incomoda profundamente. Colocar pouco bacalhau no bolinho. Agora tem time de futebol que tá sem prestígio mesmo. Mas veja só o diálogo, né, entre um torcedor de determinado time que queria saber o que a loja de material esportivo tinha para lhe oferecer. Está aí, Centauro, bonitinho. Você está conversando com uma conta comercial. Toque para saber mais. Boa tarde, essa Centauro é de qual shopping? Boa tarde, esse contato é da loja do shopping da ilha. Em que posso ajudar? O que vocês têm do Vasco? Resposta, pena. Desculpa, vascaíno. Eu vou mandar essa para um amigo meu que tem o Rogério, vascaíno, o filho dele, Felipe, são vascaínos doentes, e essa vai ser ótima para mexer com eles. Agora, tem essa aqui que é muito boa, né? Olha só, se a imprensa continuar insistindo que Bolsonaro é desonesto, os petistas vão acabar votando nele. Bom, tem essa aqui que é a cara do Omar Aziz, olha só. Não acreditem nela. Aí está lá com aquela, né, bolsinha lá, verbas da saúde. Um amigo meu lá de Manaus disse que ele esconde, né? Agora, tem mais uma que eu vi essa semana. Será que você pode me responder? Me responda, por favor. Eu não entendo uma coisa. Bolsonaro é o responsável por 450 mil mortes no Brasil. Quem é o responsável pelas mortes na Índia, China, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, Chile, Argentina, Rússia e etc.? Tem genocida lá ou somente aqui? Lá quem mata é o vírus e aqui é o Bolsonaro, né? Pode isso, né? Depois dessa, Ronaldo, a gente tem que se despedir, né? É verdade. Olha, pessoal, muito obrigado pela atenção. Adoro vocês. Um beijo grande. Até o próximo Papo na Madrugada. Valeu, Ronaldo. Obrigado a você também que ficou aqui com a gente nesse ótimo Papo da Madrugada. Estaremos de volta na madrugada de sexta para sábado da semana que vem e com muito papo, muito assunto para a gente conversar. Foi muito bom estar de volta aqui no canal InstanteNews.1 e agora a gente pretende seguir com a nossa programação normal. Se tiver alguma coisa acontecendo de estranho no canal, procure aí o nosso site, que é o instantenews1.com.br. Lá a gente pode botar tudo o que quiser, inclusive os avisos, se a gente for censurado de novo. Espero que não. Um grande abraço para todo mundo e um ótimo fim de semana. Tchau!